Vamos começar a falar sobre o Internacional, então, porque foi o grande jogo dessa noite. É um empate por 3-3, cheio de alternativas, com várias intervenções do VAR. Né? Eu até anotei aqui todas as informações aqui para não errar. Olha só, primeiro teve uma falta, um gol anulado com a ajuda do VAR, né, por impedimento. Uma falta cobrada rápida dentro da área. E o Wesley acaba batendo para fazer o gol. Mas ele estava minimamente impedido, o VAR acerta e anula o que seria o primeiro gol do Internacional. Naquela altura o jogo já estava 2-0. Estava 2-0 para o Nacional. Depois o árbitro dá um impedimento, dá um pênalti no Wesley, mas depois o VAR chama para dar um impedimento no início da jogada, né? Um impedimento do Bernabé. E depois, sim, num pênalti sofrido também pelo Wesley, esse valeu, né? Um pênalti cometido pelo Ancheta, o Alan Patrick bateu e fez o primeiro gol. Para diminuir naquela altura, já estava 3-0. O Wesley também, o segundo gol, o pênalti, né? Impedimento do Wesley, né? Que ele domina exatamente, a volta. Exatamente, Wesley, é isso. Então o Wesley participou praticamente de todos os lances de perigo do Internacional. Um jogo, apesar de o Wesley não ter feito nenhum gol, né? Foi um jogo muito bom do Wesley. Hoje, na questão individual, especialmente, os principais lances, os lances mais agudos, acabaram acontecendo com ele, né, Mansur? Assim, especialmente no início do jogo ele começa pelo lado direito, né? Isso. O Gabriel Carvalho pela esquerda, o Bernabé assumia quase uma posição de um ponta e por vezes o Aguirre fazia um terceiro com o Vitão e o Vitor Gabriel, tendo o Fernando à frente, liberando um pouco mais o Bruno Henrique. Por vezes o Aguirre também saía, o Fernando vindo fazer o terceiro, tendo o Bruno Henrique à frente. O fato é que aparentemente o Nacional tinha se preparado muito bem para isso, para essa forma de jogar do Inter. O Nacional se defendia num 5-4-1, só que os dois jogadores pelos lados viravam os dois homens que acompanhavam o Nico Lopes no ataque. Na hora que o Nacional fazia a transição, quase sempre buscava uma inversão para os lados, especialmente para o lado direito do Vidalba, que era exatamente as costas do Bernabé. Não é que o Bernabé estivesse deixando espaço às costas. Ele tinha claramente a instrução de assumir uma posição mais adiantada. O Inter precisava estar um pouco mais preparado para essa cobertura. No meio do primeiro tempo, o Roger inverte, passa o Wesley para o lado esquerdo, devolve o Gabriel Carvalho para a direita. O Bernabé continua sendo importante, mas por vezes alternando o corredor com o Wesley, vindo um pouco para dentro. Só que o Inter tinha sido punido. O futebol, às vezes, você tem alguns dos seus erros, eles não são punidos ao longo do jogo pelas circunstâncias. Quase tudo que o Inter cometeu de erro no primeiro tempo foi punido, né? Esse posicionamento resulta claramente do segundo gol. O primeiro gol, parte da linha defensiva não sai no rebote e o Nacional, a bola é devolvida para a área. O Nacional faz o 1-0 e tem o erro do Antony. E outra coisa, né, o acaso, né? Eram dois jogadores do Nacional impedidos. Isso, e o único que não estava o único que não estava é quem faz o gol, né? Exatamente. O gol do Bodio, que é o volante, um dos volantes do Nacional. E tem o erro do Antony no lance do escanteio. Você sabe que o Antony errou, mas eu achei um erro muito grande do Valência, né? Porque o Valência era o homem do primeiro pau. A bola passa por ele no primeiro pau. A bola passa por ele, é uma bola que ali, né, Grafa, não pode passar, né? Quando a bola passa baixa no primeiro pau, não dá tempo do goleiro reagir. O Antony tá esperando que ele vai tirar, né? Porque quando a bola vem alta, o goleiro tá vendo. Ele consegue acompanhar a trajetória dela que ele tá vendo. Eu vou sair, vou pegar. Quando a bola passa baixa, ele só vê a bola quando passa do Valência. Aí não dá tempo, aí a bola bate nele e sobra pro atacante. Bom, a partir daí o Roger começa a mover as suas peças. É até legal a gente entrar aqui no campinho, porque aí, a partir daí muita coisa aconteceu no segundo tempo, né? Ele volta para o segundo tempo com o Fernando definitivamente aqui assumindo uma posição de terceiro, Bernabé e Aguirre liberados para o ataque, Alan Patrick dividindo aqui funções, Wesley já a essa altura pelo lado esquerdo, Gabriel Carvalho sai no intervalo para a entrada do Borré. O Inter fica praticamente nesse desenho para voltar para o segundo tempo, para a volta do segundo tempo. E já começa a agredir mais. A mexida seguinte, com 15 minutos de segundo tempo, essa é ainda mais ousada, né? Porque sai o Aguirre, entra o Oscar Romero, sai o Bruno Henrique, que estava cansado, entra o Vitinho. O Vitinho passa a ser o homem desse lado, praticamente o ala. O Oscar Romero ficando logo à frente da linha defensiva e o Inter basicamente nesse desenho. Uma formação bastante ousada, só que a partir daqui
aqui era onde tinha mais espaço no jogo. E ele aparecia para todas as bolas, né? A bola ia na esquerda, o Romero dava apoio. A bola vinha na direita e ia ali de frente, porque o Romero tem um pouco de dificuldade, até pelo estágio da carreira, de receber essa bola de costas, né? Mas ele, quando tá de frente, jogo, ele tem uma precisão nos passes que é muito peculiar, assim, né? Ele tem muita qualidade. Exato, e foi uma sacada do Roger de utilizá-lo assim e muito corajosa. Ele tinha 3 homens aqui por trás, na linha defensiva, para dar um pouco de segurança, mas o fato é que a intervenção do Oscar Romero foi muito boa. O primeiro lance, ele faz um lance... Aliás, desde o primeiro tempo se desenhava que, embora defendesse, acumulasse muita gente à frente da área, por vezes essa bola entrava às costas da linha defensiva, né? O Wesley tinha tido algumas oportunidades, pega o impedimento algumas, em outro ele teve a chance de finalizar, e aí no lance do segundo gol é o Bernabé que faz essa diagonal para a área e acaba atacando para fazer o gol do Internacional, que depois faz o 3-3 na cabeçada do Fernando. Né? Isso. E ali parecia que com todo aquele ambiente do Beira-Rio ia para uma virada. Agora, também começa o físico a cobrar um preço. O Alan Patrick hoje não estava no dia mais fino dele, né, pro acerto das jogadas. Entrou mal. O Borré e o Valência fizeram partidas abaixo. O Borré não entrou bem no jogo e o Valência tecnicamente não fez um grande jogo. Vou até dizer uma outra coisa que pode soar estranho até. Apesar dele ter participado de lances importantes, ele chuta uma bola na travessão e acaba fazendo o gol, o segundo gol. Mas o Bernabé também estava numa noite abaixo do normal dele hoje. Apesar de ele ter participado de lances agudos do jogo, né? De ter chutado a bola no travessão e ter feito o segundo gol no lançamento espetacular do Romero, ele não estava num dia de precisão, né? Ele estava errando muito hoje, né? A sequência do Inter é pesada, né? Foi o Palmeiras, um jogo físico até o final do jogo, buscando o empate, depois o Grenal, que ele busca o empate, depois na reta final cansa também. O Grenal sábado e hoje um jogo onde você sai perdendo 3-0, ou seja, você tem que buscar o tempo todo, é normal. Lá uma montanha, né? E normalmente o Valência não vai bem quando o Alan Patrick não está bem também. O Alan Patrick é um cara que assiste muito o Valência, procura ele sempre, né? O Alan Patrick não estava numa noite legal hoje, até porque o meio-campo do Nacional estava anulando as principais jogadas. E um detalhe interessante que no Grenal o Wesley começa pela esquerda. Isso. E hoje ele começa pela direita e depois vai para a esquerda. Volta, isso, que começou com o Wesley e o Vitor Nau no Grenal e hoje foi o Gabriel hoje. O Gabriel Carvalho iniciou. E no Grenal o Gabriel entra na vaga do Wesley, que não fez um bom Grenal também. Ou seja, o Roger colocou uma equipe bem ofensiva, com bastante gente ofensiva, mas não contava com a postura do Nacional em campo, né? E o Vitinho que entrou hoje, quando ele entrou praticamente como ala. Aí, nos últimos minutos do jogo, a minha sensação era que tinha muito da questão física, óbvio, mas o Roger também falou, deve ter pensado, não vamos arriscar todo esse trabalho de conseguir um ponto aqui e, de repente, ser castigado no fim do jogo. Os últimos, aos 37 do segundo tempo, ele coloca... Porque o Nacional flertou com o quarto gol em algumas situações durante o jogo. Ele tira o Wesley e tira o Bernabé, devolve o Natan aqui para o lado direito e coloca o Ramon para ter nas alas 2 laterais mesmo, né? Já tinha o Bernabé pela esquerda, que era um ala, mas o Vitinho jogando praticamente como um ala ali numa decisão, uma das tantas decisões ousadas. Ele passou a ter o Natan pela direita, o Ramon na esquerda, 2 jogadores defensores de origem, lateral, embora com capacidade ofensiva, para fazer os lados e tentar, pelo menos, não se desequilibrar muito na busca do quarto gol. O Inter continuou martelando, mas aí já mais para o fim do jogo não apareceu tanta chance tão clara assim para o quarto gol. Só para não passar batido, né? É claro que eu acho que não teve interferência no final, no resultado, mas uma arbitragem péssima, né? Muito confusa hoje no Beira-Rio. Mas os lances principais ele acabou acertando. Acabou acertando, né? Mas a sinalização, a demora, tudo muito confuso. Muito confuso, né? Deixou todo mundo irritado, jogadores do Nacional, do Internacional. O Alex Herrera já não é de hoje, né? É o árbitro venezuelano. Ele costuma atrapalhar os jogos. Ele não tem convicção nos lances, né? Ele não define. Foi isso e acabou, não. Ficava aquela indecisão. Ele vai mudar, ele apitou, ele deu pênalti, agora ele deu impedimento. Então fica esse jogo... Mas as principais ações do jogo ele acertou com a ajuda do VAR. É isso. Deixa eu mostrar para vocês, então, como é que está a classificação desse grupo do Internacional na Libertadores. O Inter vai à liderança, né, agora com 5 pontos. O problema é que o Inter já fez 2 jogos em casa. Isso é algo para se lamentar, né? O Inter fez 4 pontos nesses 6 possíveis, né? E também, ao mesmo tempo, conseguiu um bom empate contra o Bahia
lá na Fonte Nova. Então o Inter tem 5, o Bahia tem 4, o Atlético Nacional tem 3 e o Nacional do Uruguai conseguiu o seu primeiro ponto até agora. Bahia e Atlético Nacional vão se enfrentar na quinta-feira. Então, um dos dois ou os dois vão somar pontos. No mínimo, um time vai se igualar. No caso, o Bahia pode se igualar ao Internacional caso haja um empate. Se houver um vencedor, o Inter cai para a segunda posição, independentemente de quem seja. O Bahia joga na quinta, mas teve que jogar na segunda pelo Brasileiro. Né? Tanto que poupou alguns jogadores, mas na dificuldade do jogo com o Ceará, fez ele usar muitos dos titulares que ele tinha descansado na segunda metade do jogo. O Bahia é importantíssimo, o Bahia tentar ganhar esse jogo. O Bahia conseguiu algo que talvez seja difícil para outros. Ganhar venceu o Nacional lá em Montevidéu, né? Isso deu uma gordura para o Bahia, apesar de ter empatado em casa. Ele cedeu um empate em casa. Agora, esse grupo não dá para cravar nada, né? Mas... Porque o time do Atlético Nacional, apesar de ter tomado 3-0 do Inter no Beira-Rio, quem assistiu ao jogo, primeiro que foi um jogaço. Segundo, foi um placar altamente enganoso, assim, né? O Atlético Nacional fez um grande jogo contra o Internacional. O jogo era dificílimo até o Atlético ter um jogador expulso. O Inter podia perfeitamente ganhar o jogo. O 3-0 tem a ver... O tamanho do placar tem a ver com a expulsão. O jogo Bahia vai ter um jogo muito mais equilibrado do que o placar demonstrou. O Bahia vai ter um jogo difícil amanhã. Com a grande questão, se ele vence o jogo, é evidente que não define nada, mas ele deixa mais de uma rodada de diferença para o Nacional, né? Ele vai a 7, o Nacional fica com 3, o Atlético Nacional com 3 e o Nacional com 1. Ele deixa mais de uma rodada em relação ao Atlético Nacional, que é um rival bastante forte para os dois brasileiros. Fica uma situação melhor para aquela tentativa de classificação dos dois brasileiros. Agora o Nacional lamenta muito, né? Não ter levado 3 pontos hoje. Ele voltava para o grupo praticamente depois. Não tinha pontuado ainda. Ainda mais pelas circunstâncias do jogo. Você está vencendo 10 minutos de jogo, você faz 2-0. No final do primeiro tempo, você faz 3. Né? Aparentemente, o jogo estava na mão. Mostrou para o Bahia que o Bahia não vai ter vida fácil também lá no jogo jogando na Arena Fonte Nova. Nenhum jogo desse grupo vai ser fácil. Nenhum jogo desse grupo vai ser uma mão com açúcar. Não tem tido facilidade contra times que bloqueiam muito à frente da área. O jogo de amanhã, o Bahia talvez tenha até um pouco mais de espaço para construir, mas vai precisar ser defensivamente bem mais forte, inclusive na defesa da área, contra o Nacional, que se repetiu o que fez no Beira-Rio e que é característica do time, vai para o jogo. Sim. Vai para o jogo franco em Salvador, é o que eu imagino. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Quinta-feira, o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse jogo, trazendo inclusive a entrevista do Roger, né? Depois desse empate no Beira-Rio, pelo placar de 3-3.